Jesus estava do lado de cá da Galileia e Gadara ficava do outro lado do rio. E ela era localizada estrategicamente, porque nela tinham 10 cidades de uma confederação grega que se chamava a Decápolis. E ali havia todo tipo de adoração à mitologia grega. Ali eles não tinham nenhuma relação com o Deus de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que às vezes nós não conseguimos entender, porque talvez a religiosidade não permite, é que Deus nos trata individualmente. Você é a pessoa mais importante dentro do plano de Deus. Você é tratado pelo teu nome, porque o Senhor disse para Moisés: eu conheço o teu nome. Ele sabe o meu deitar e o meu levantar. A palavra nem chegou na minha língua, ele já conhece. Então ele é um Deus de amor. E lá naquela cidade tinha um jovem totalmente possesso por demônios. E a possessão dele era tão terrível que ele não conseguia morar na casa dos seus pais. Ele não vivia socialmente e ele tinha uma violência, porque a violência é um espírito maligno. Quem não controla o seu gênio, quem não tem equilíbrio contra a violência, é possuído de demônios. E esse jovem, ele batia nos pais, ele batia em todo mundo, eles prendiam ele com correntes, ele quebrava as correntes. Era um estado lamentável. Caso perdido. Mas para o Senhor Jesus não existem casos perdidos. Ele é o Senhor que traz a solução. Ele é o Senhor que levanta o caído. Ele é o Senhor que restaura aquele que não tem vida. E Ele atende ao apelo do nosso espírito. Com certeza, aquele jovem não gostaria de viver daquela maneira. Com certeza, aquele jovem era oprimido, desesperado. Por quê? Aqueles demônios tinham tirado dele, primeiro, a dignidade. O apóstolo Paulo fala que nós somos resgatados na nossa dignidade. Em 1 Coríntios 2,12, ele fala: nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que nós conheçamos o dom que Deus nos deu gratuitamente. Ora, quando o diabo atua, ele transforma o homem em um farrapo. Lamentavelmente, nós vemos o espírito do mundo operando na igreja. Nós vemos pessoas que não têm um comportamento que é notado nela o Espírito Santo. Por quê? Porque esse espírito do mundo é um sentimento. O sentimento da prostituição, da mentira, da miséria, da desonestidade. É um sentimento da traição, da falsidade. De tudo aquilo que Paulo fala em Gálatas 5,17. O fruto da carne é tudo. O fruto da carne é malignidade, mentira, porfia. Porque a carne e o espírito militam contra si. E aquele jovem tinha perdido a dignidade. A palavra fala, não é? Em verdade, João 8,34, todo aquele que está debaixo de um domínio, ele é escravo daquilo que o domina. O pecado escraviza e o Senhor Jesus liberta. Aquele jovem não tinha liberdade. Vocês sabem, né? A estátua da liberdade nos Estados Unidos foi doada pela Inglaterra.
porque os Estados Unidos se fez livre. Nós temos uma necessidade interior de liberdade. Você não nasceu para a escravidão. Romanos 8 fala que nós não recebemos espírito de escravo. Você não pode ser escravo dos teus pensamentos aprisionantes. Você não pode ser escravo das opiniões das redes sociais. Ai, tem gente, meu Deus, que até canseira. Porque fica tão escravo de uma rede social que a pessoa fala uma coisa, não é a tua verdade. A tua verdade é aquilo que está escrito no plano de Deus. Amém? Você não é escravo dessa situação financeira que você está passando. Você é livre pelo sangue do Cordeiro. E a escravidão, ela se vence com transformação mental. Por quê? A mentalidade de escravo não significa a liberdade física. A mentalidade do escravo, ele é escravo na mente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque você vai experimentar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Amém? Aquele jovem era escravo, mas você não era escravo. Aquele jovem não podia nem ter opinião própria, nem vida própria, porque estava escravizado por aquela legião de demônios. Mas você é livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém?